Olá, gente. Sejam bem-vindos ao nosso canal Educação e Graça, professor Neilson Ferreira de Lima. E hoje eu vou estar discorrendo sobre o seguinte tema: Jesus é Deus. E eu estou fazendo uma afirmação: Jesus é Deus. Por que estou fazendo essa afirmação? Ainda há pessoas que têm dúvidas se Jesus é Deus ou Jesus não é Deus. Há grupos religiosos aqui no Brasil e fora do Brasil também que diz que Jesus não é Deus, ele está abaixo de Deus. Não, Jesus é Deus. Ele é a revelação do Pai Celestial, do Deus invisível. Jesus é Deus encarnado, Jesus é Deus em carne para todos nós. E para isso eu vou usar a Bíblia Sagrada, né, como referência, para a gente estar mostrando aí, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que Jesus ele é Deus de fato. Então, observe, eu vou citar para vocês, fiz aqui algumas anotações, vou estar olhando minhas anotações para não errar nenhum versículo e vou ler na Bíblia. E você pode ler também comigo, abra sua Bíblia, vá conferindo cada versículo que eu vou ler, analise o contexto, e eu vou estar trazendo para a gente aqui uma explicação sobre Jesus é Deus. Então, no Antigo Testamento, eu quero ler com vocês Isaías, no capítulo 7, versículo de número 14. Então, vamos já para o livro do profeta Isaías. É o primeiro livro que nós vamos ler, que mostra que Jesus é Deus lá no Antigo Testamento. Isaías viveu há mais de cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. E esse profeta, ele recebeu de Deus uma visão. No capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A virgem. Essa profecia de Isaías, que ela tem tanto uma aplicação da época dele, como também futura, é uma vaticinação do profeta Isaías. Veja que ele fala aqui da virgem. Essa virgem refere-se também à mãe de Jesus, a Virgem Maria, né? A bem-aventurada, a bendita, a feliz, a ditosa, a agraciada Maria, a mãe do Salvador Jesus, diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, onde a palavra Emanuel significa Deus conosco. Aqui já mostra que Jesus ele é Deus. O capítulo 9 do profeta Isaías e o versículo de número 6, ou versículo 6, né, usando os números ordinais para expressar aqui de 1 a 10, conforme diz a língua portuguesa, a norma culta. O capítulo 9, versículo 6 do profeta Isaías, abra a tua Bíblia e vamos ler esse versículo de número 6. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu um menino. Um filho se nos deu, o presente, o filho. E o principado está sobre os seus ombros, ou seja, o governo, a autoridade, o domínio está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ou seja, Jesus, esse menino que vai nascer, que é Jesus, é uma profecia referente a Cristo. Deus forte, olha, Isaías chama de esse menino que vai nascer, o filho que vai ser dado para nós, de Deus forte. E Deus só existe um único Deus. Não existe 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses. Deus é único. 3, 4 deuses, isso é paganismo. Isso daí é o camarada ser politeísta. Isso é idolatria. Só existe um único Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Esse é o único Deus que existe. E ele chama isso de Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Pai, ele é o Criador da eternidade, o príncipe da paz. Versículo 7, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. É uma referência que Jesus viria do trono de Davi. E no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isso aqui é uma outra referência que Jesus é Deus, ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. É o príncipe, o principal da paz, o líder da paz, o criador da paz, o formador da paz, esse daí é Deus. Então está aqui no Antigo Testamento que Jesus é Deus. Tem outras referências no Antigo Testamento que eu não vou citar aqui, apenas escolhi algumas para a gente falar. Agora vamos para o Novo Testamento mostrar que Jesus é Deus. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, né, o apóstolo João, o apóstolo do amor, o capítulo 1. E João escreve esse Evangelho
E diz assim, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, né, a palavra, o logos. E o verbo estava com Deus. Até aparece agora o seguinte, né, a Deus e o verbo está com Deus. Mas só que depois ele diz, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era Deus? O verbo. Aí o versículo 2, aí ele diz assim, ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? O verbo, e que era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? O verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse é o versículo 4. Vamos ler agora do versículo... Vamos ler o versículo 14, que aqui João diz aqui. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem foi que João viu? Foi Jesus, gente. Foi Jesus. E quem era Jesus? O verbo encarnado, o verbo que se fez carne. E quem era o verbo? O verbo era Deus. O verbo foi o criador de todas as coisas que existem hoje no universo. Sem ele, nada que foi feito se fez. Foi o verbo que criou o sol, foi o Logos que criou a lua, foi o Logos que disse apareça a porção seca no meio das águas e apareceu a porção seca chamada terra. Foi o Logos que ordenou que as águas produzissem seres viventes, os peixes, os animais marinhos, os crustáceos. Foi o Logos, foi Jesus. Foi o Logos que fez com que a terra produzisse ervas, fruteiras, toda essa vegetação que a gente curte, ama e gosta. Foi o Logos que mandou que os animais fossem criados. Foi o Logos que fez o homem do pó da terra. Foi o Logos que fez o homem dormir e deu a ele um sono pesadíssimo, anestesiou, e da costela do homem fez a mulher e trouxe a mulher até o homem e casou e constituiu a família. E Moisés escreve dizendo, portanto, deixar o homem pai e mãe, iniciar sua mulher e serão ambos uma só carne. Quem fez isso? Foi o Logos, foi Deus. Quem foi que criou dia e noite? Quem foi que criou verão, inverno, primavera, outono? Foi o Logos, as constelações, as estrelas, tudo que existe, a respiração, a inteligência, a vida, o amor. Quem criou tudo isso? Foi o Logos, sem ele nada que foi feito sem feito. Quem era esse Logos? Deus. E esse Logos, esse verbo, ele se fez carne. E João diz, nós vimos esse Logos, esse verbo, nós vimos Deus encarnado. É o que está escrito aqui, disse, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que é como Jesus é, cheio de graça, cheio de alegria, cheio de verdade. Então isso aqui mostra, já esse texto é suficiente, para mim já é suficiente. O que João discursa, né? João que era tão próximo de Jesus, tão amoroso, né? Aprendeu a amar com Jesus, porque João não era amoroso. João aprende a amar com Jesus. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo número 9, você vai ver que João é um dos que querem orar e pedir a Deus fogo do céu e destruir os homens que não deram pousada aos discípulos e a Jesus que estava indo para Jerusalém. E Jesus diz a ele, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, ele veio para salvar a alma dos homens. Ou seja, o espírito de Jesus é esse. É o espírito de salvação, é o espírito de perdão, é o espírito de restauração. Aí João aí aprende a amar com Jesus, ele vai aprendendo, cada dia vai amadurecendo com Cristo. E é esse João que aprendeu a amar, que conheceu Jesus, que estava na transfiguração, quando Jesus se transfigura e aparece com ele Elias e Enoque, Elias e Moisés, melhor dizendo. E daí ele diz, Senhor, como é bom estarmos aqui. É bom se tivesse 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e para Moisés, né? Que apareceu Elias e Moisés com eles. E ele fica maravilhado com a transfiguração ali de Jesus. Bom, isso aqui já mostra que Jesus é Deus, mas eu vou mais além. Vamos ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 20. Vamos ler aí a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13 a 20. Eu vou ler tudo isso daqui, passo a passo, mostrando que Jesus, ele é Deus. Então, no versículo 13, Paulo diz assim, ele nos tirou da potestade das trevas, esse é Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
Versículo 14. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível. Olha, grife isso aí, isso é o versículo 15. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é esse verbo? Quem é Jesus? A imagem do Deus invisível. Aquilo que estava oculto aos homens, que eles não conseguiam ver de Deus, eles viram em Jesus, porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Observe que Paulo diz a mesma coisa que João disse no seu evangelho, a mesma coisa, que tudo foi criado pela imagem de Deus invisível que é Jesus. Tudo, sejam tronos, sejam principados, sejam autoridades, sejam reinos, poder, tudo foi criado por ele e para ele, as visíveis e as invisíveis, o vento, o ar, o oxigênio, o hidrogênio, o gás nélio, e indo para a química, todos os metais, as pedras preciosas, tudo foi criado por Jesus, pela imagem de Deus invisível. Diz que ele é a imagem desse Deus invisível. Versículo de número 17. E ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é antes de tudo. E tudo que você puder imaginar, ele é antes até mesmo da teoria do Big Bang, que muitas pessoas defendem que o universo veio dessa explosão, dessa expansão de energia, onde contradiz as próprias leis da termodinâmica, essa teoria. Eu acredito na teoria da criação, que Deus é o criador de todas as coisas. Isso para mim aqui é o que eu acredito, é o que parece ser mais óbvio, é essa teoria da criação de Deus, que ele criou tudo de forma organizada, sistemática, a distância entre a terra e o sol, a vida que é gerada aqui. Tudo isso daí, gente, é muito organizado, é muito perfeito. Como é que eu vou dizer que tudo isso veio do acaso, veio do caos? O caos é desorganizado. Isso não vem do acaso, não acontece por acaso. Tente fazer simulações e faça aí milhões de simulações e veja se alguma simulação vai ser perfeitamente como esse universo é organizado. Não vai ser de forma alguma organizado assim. Isso mostra tudo que Deus criou e que quem fez isso foi Jesus, né? Que Jesus, ele é Deus. Ele é antes de todas as coisas, antes de mim, antes de você, ele é antes do universo, antes de Adão, antes de tudo, antes dos anjos, antes do tempo, ele é antes de tudo. Ele é a origem de todas as coisas. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que, havendo por ele feito a paz, e pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. Isso mostra que é Jesus que reconcilia todas as coisas consigo mesmo, com o Pai. Porque ele é o caminho que chega ao Pai. Ele e o Pai é um. Ele é Deus, e foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Vamos ver aqui um outro texto, capítulo 2, versículo 9, da carta de Paulo aos Colossenses. Abra a tua Bíblia aí, tem preguiça não. Às vezes você fica aí em redes sociais constantemente, WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outras que tem, e aí tem preguiça de abrir a Bíblia. Não seja preguiçoso. Abra a Bíblia, leia, confira. Seja uma pessoa inteligente, que lê. Precisa ler. Versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Jesus. Paulo está falando aqui de Jesus. Pode ler o contexto aí depois, todinho do capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que Paulo está falando de Jesus. Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você entendeu isso? Toda a plenitude da divindade habita em Jesus. Está nele. E nenhum outro ser habita a plenitude da divindade. Nem mesmo na mãe de Jesus habita a plenitude da divindade, porque toda a plenitude da divindade habita em Cristo. É o que está escrito aí. Mas vamos mais além, Hebreus, capítulo número 1, e até o versículo 6. Vamos ler aí, Hebreus agora, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Olha. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus tinha falado, né, antigamente aos pais, pelos profetas. Mas nos últimos dias, diz o escritor aos Hebreus, ele falou-nos pelo Filho.
Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha, o mesmo pensamento aqui dos escritores hebreus, é o mesmo pensamento de João, é o mesmo pensamento do apóstolo Paulo. Ele diz, porque fez também o mundo, ou seja, o mundo foi feito por Jesus. O qual, sendo o resplendor da sua glória, ou seja, quem é a glória do Pai? É Jesus. E a expressa imagem de sua pessoa, a expressão da pessoa de Deus, ou seja, a imagem exata de Deus. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a desta majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Jamais Deus disse que o anjo era filho dele. E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Também não disse. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, está mandando adorar o primogênito, a Jesus. Se você vê no Novo Testamento, a palavra de Jesus, na tentação no deserto, no capítulo 4 de Mateus, é um dos registros, apesar que Lucas também registra a tentação de Jesus, você vai ver que uma das coisas que o diabo pediu a Jesus era que Jesus adorasse ao diabo. E o que foi que Jesus disse? Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto, a ele servirás. No Antigo Testamento, se você ler Deuteronômio, que é onde está escrito que Jesus falou, no capítulo 6 de Deuteronômio, eu dou a referência aqui perfeita a você, versículo 13, e o capítulo 10, versículo 20 de Deuteronômio, você vai ver Moisés escrevendo, falando sobre a questão de adorar somente a Deus. Josué também, no capítulo 24, o livro de Josué, ele convoca o povo para que o povo escolha quem quer servir, quem quer adorar. Se aos deuses, né, que serviram os pais deles além do rio do Eufrates, lá no Egito, e praticando todo tipo de idolatria, adorando a ídolos que não é para ser adorado, ou se deveriam adorar a Deus. E o povo diz, não, Josué já diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo diz, não, nós vamos adorar a Deus, nós vamos servir também a Deus, etc. E daí você vai ver que toda a Escritura Sagrada coloca o foco que a adoração tem que ser exclusiva de Deus. E essa glória da adoração, Isaías já dizia, ele não divide com ninguém essa sua glória. Com imagem de escultura, com ninguém, com anjos, com criatura, com pessoas, com ninguém, nem mesmo com a mãe do Salvador, Jesus Cristo, ou com José, ou com Paulo, ou com Pedro, ou com João. A adoração é exclusiva a Deus, diretamente em espírito e em verdade, que tem que ser essa adoração. Então, só que aqui, na Carta aos Hebreus, diz o seguinte, e todos os anjos de Deus o adoram. Adora aqui o primogênito, que é o primogênito da criação, Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Está mandando adorar a ele. E aí, continuando, versículo número 7. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz vento e de seus ministros labaredas de fogo. Dos anjos ele diz isso daí. Mas do filho não, todos os anjos de Deus o adoram. Mas do filho diz, versículo 8, ó Deus. Olha, vê que linguagem bonita, né, poética, o escritor está falando aqui. Diz que Deus diz do Filho, né, o Pai diz do Filho. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Do Filho ele chama Deus. Porque o Filho é Deus, o Pai chama Deus, porque ele e o Pai são um. E pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, do teu bastão. É um cetro de equidade, de igualdade, de justiça, de fraternidade, de amor. Aí o versículo 9 ele diz assim, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Aqui um texto que mostra que Deus ama a justiça, mas a iniquidade ele aborrece. A iniquidade cometida por nós, pecadores, esses miseráveis homens, Deus aborrece a iniquidade, o erro, a mentira, o engano, a falcatrua. Deus aborrece tudo isso daí. As maldades, os homicídios, os adultérios, todo esse tipo de coisa, o sodomismo, Deus aborrece isso daí. E ele diz o seguinte aqui, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Então, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, ou seja, o Pai ungiu o Filho, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Diz, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Isso fala da efemeridade da vida. Tudo é efêmero, que tudo passa, até os céus vão envelhecer, vão passar, mas ele jamais passará, porque ele é Deus, ele é eterno, ele é tudo.
Se como manto os enrolarás e como a veste mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra até que põe teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pronto, é isso aí que os anjos são. São ministros, não são dignos de adoração. Só Jesus é digno de adoração. Agora em Apocalipse, vamos lá para a gente concluir aqui em Apocalipse. Capítulo 1, versículo 8. Diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse daqui é Jesus. Se você vê em Apocalipse capítulo 4 e outras partes do Apocalipse, você vai ver João falando que digno é o Cordeiro de ser adorado. E o único digno de ser adorado é Deus. E tudo isso nos mostra que Jesus, ele é Deus. É Deus dos céus, é Deus da terra, sempre foi Deus e sempre será. Jesus foi Deus comunicando aos homens a sua humanidade, revelando aos homens quão humano Deus era. As pessoas tinham uma visão muito errada de Deus. Muita gente acha que Deus era um carrasco, um Deus destruidor, um Deus sanguinário, que destruía nações, nada disso. Deus sempre foi amoroso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus é o mesmo. Deus não muda com o tempo. Quem muda sou eu e você. Quem muda são as pessoas. Mas Deus não. Ele é imutável. Imutável. Ele é Deus. Jesus é Deus. Se você tem alguma dúvida aí, deixa aí um comentário. Se gostou do vídeo, dá aquele like aí pra gente. E se não é inscrito, inscreve no canal, ativa o sininho. E que Deus abençoe o teu dia, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Um abraço.